Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e a paz de Deus. Neste dia 11 de março de 2024, eu quero chegar até você com esta palavra santa que Jesus nos dirige, que nós somos chamados a acolher cada vez mais. Lembrados que somos, que nós temos uma grande alegria, que é a alegria de sermos salvos pelo Senhor Jesus. Com a vinda dele, como nos lembrava o Evangelho de ontem, a nós, Deus realiza o seu plano salvífico, porque Deus não quer condenar ninguém, mas salvar-nos. Que nós continuemos a acolher este plano salvador de Deus em nossas vidas. E para acolher bem esta salvação, é preciso viver no nosso dia a dia o bem que Deus coloca em nós. Acolhamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 4, de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, gostaria de chamar a atenção de um ponto que o evangelista lembra que em sua terra Jesus ele não foi muito acolhido. Em outro momento vai dizer que ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque não houve um acolhimento da parte dos seus. Fico pensando sempre quantas coisas boas tem a possibilidade de acontecer quando a gente se abre para reconhecer a presença de Deus também nos que estão próximos a nós. Às vezes a gente pode cometer o erro de valorizar muito quem está distante, quem fala às vezes na televisão, fala bonito, e esquecer de valorizar a presença amorosa de Deus que fala a nós, por aqueles que caminham conosco, que são da nossa família, são da nossa comunidade, que estão perto e que tantas vezes nós nos distanciamos deles ou da sua palavra, dos seus ensinamentos. Então perdemos muitas vezes a oportunidade de experimentar graça sobre graça, porque podemos fazer esta opção. Então gostaria de chamar a atenção para a necessidade da gente valorizar mais aqueles que estão próximos a nós, as reflexões que são feitas por pessoas próximas da gente, para a gente não cair no erro de fazer igual os de Jesus lá, que o rejeitaram, colocando que ele era um deles, e por isso esta atitude de rejeição. E aí nos diz o Evangelho que, tendo sido rejeitado pelos seus, Jesus continua o seu caminho. E na Galiléia ele vai ser bem aceito, porque os galileus estavam com ele em Jerusalém e viu aquilo que ele havia feito lá em Jerusalém. Experimentaram ver Jesus e agora o acolhe. É assim, querido irmão, querida irmã, nós precisamos mesmo buscar sempre estar atento para acolher o que é bom e para despertar para essa necessidade deste acolhimento. Experimentar o bem e acolher o bem. Experimentar o bem que Jesus nos traz e acolher este bem como uma graça que se realiza em nossas vidas. E aí
É interessante a gente estar atento a isso. Tantas vezes as coisas belas, elas se apresentam a nós. Nós precisamos estar atentos para não deixar a graça passar. Às vezes nós podemos ficar querendo experimentar essa graça ou esperando que essa graça vai acontecer em momentos extraordinários e perdemos a oportunidade de experimentá-la, de acolhê-la, porque muitas vezes ela acontece nas coisas simples da vida, no nosso cotidiano. Preciso estar atentos para essa graça que vai se dando na nossa vida. É alguém que vem, nos fala algo, é um abraço que nós recebemos, é algum acontecimento na comunidade, é alguém que faz um gesto de bondade para nós, que é a expressão da bondade de Deus. Então estejamos atentos para acolher a graça. Não fujamos dela, não a rejeitemos, porque a graça de Deus, a acolhida, tem o poder de fazer graça e bênção imensas em nossas vidas. E é isso que nós precisamos de verdade experimentar. O Evangelho nos conta, na continuidade, sobre este funcionário do rei, que em Cafarnaum ele vai até Jesus e ele vai para fazer um pedido pelo seu filho, que estava gravemente enfermo, estava morrendo. O evangelista vai nos informar. E ele vai até Jesus, pede que Jesus cure o seu filho, e Jesus ele dá uma resposta para o homem dizendo: olha, se vocês não virem milagres, sinais e prodígios, vocês não vão acreditar, né? O homem parece que nem ouviu o que Jesus estava dizendo. Ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra, porque o homem tinha no seu coração um desejo, uma confiança e um desejo, a confiança de que Jesus podia fazer grandes coisas, e o desejo é que Jesus fizesse grande coisa na vida do seu filho, que era curá-lo daquela enfermidade. Ele confia em Jesus. E Jesus, em resposta a esta confiança, diz: o teu filho está vivo. E realmente o filho é curado naquela hora que Jesus ele fala. Então a palavra de Jesus tem o poder de curar, tem o poder de salvar, tem o poder de libertar. Mas este poder precisa encontrar acolhimento. Então esse homem de fé, ele se abre para que Jesus possa realizar na vida do seu filho esta cura. Então a graça de Deus encontra lugar para atuar na vida deste enfermo, porque o seu pai estava inteiramente aberto para a graça. Confiou, ele depositou o seu amor e a sua confiança nesta hora totalmente em Jesus. E Jesus responde com grandeza de coração e com cura e libertação do mal este jovem que estava padecendo uma doença gravíssima. Assim, querido Jesus, nós também somos chamados a ter no coração sempre o amor que nos move a buscar sempre o bem e ter a confiança de que nesta busca do bem nós temos uma companhia especial, que é a de Jesus, e que Ele é o bem supremo que pode realizar muito bem, muitas graças, muitos milagres em nossas vidas, certos de que o maior milagre Ele já realizou, que é justamente a graça da salvação em nossas vidas. E essa salvação que nós certamente devemos ter uma gratidão muito grande, porque já recebemos de Deus. Então hoje, querido irmão, querida irmã, quero convidar você a reafirmar a sua fé em Jesus Cristo. Não rejeitá-lo, mas também a acreditar mais nas pessoas que estão servindo aí perto de você. Às vezes a gente não valoriza o padre que trabalha na paróquia, o coordenador, a coordenadora da comunidade, do grupo que eu faço parte, alguém que trabalha na comunidade. E aí a gente vai, ao rejeitar, ao não valorizar estas pessoas e aquilo que elas dizem, nós vamos rejeitando também muitas vezes a graça de Deus, que vai
e desejaria acontecer por meio também dessas pessoas. Vamos valorizar mais quem está do nosso lado e vamos estar atentos para não deixar a graça passar e a gente perder a oportunidade de experimentá-la. E que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, amanhã, na reflexão, gostaria de convidar você para a gente refletir um pouquinho sobre a confissão, né? E sobre o exame de consciência. Então, na reflexão de amanhã, a gente vai refletir um pouco sobre o Evangelho, mas eu gostaria de chamar a atenção também sobre o exame de consciência. Esse tempo, tantas pessoas buscam a confissão, então é preciso que a gente faça um bom exame de consciência para fazer uma boa confissão. Então amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o exame de consciência e sobre a confissão, sobre a misericórdia de Deus que é experimentada nesse momento. Desejo a você um dia abençoado, fica com Deus, um abraço forte.